Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui, dizer que é uma alegria imensa poder estar compartilhando com vocês alguns aprendizados que eu pude obter aqui na realização de testes rápidos, testes eficientes, né, para a nossa área de produto. Mas antes da gente entrar um pouco mais a fundo nesse tema, eu vou então me apresentar para vocês. E aí a ideia é início eu fazer uma apresentação breve, né, falando um pouco e fazendo uma descrição audiovisual ao meu respeito. Depois eu falo um pouquinho sobre mim, tá bom? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Cláudio Alessandro, tenho aproximadamente 1,80 m, minha cor é parda, né? O pessoal fala que é pardo, mas outros dizem que é moreno, mas uma cor morena. Uso óculos, o óculos ele é da cor preta, com alguns detalhes em laranja. Estou com uma camiseta na cor azul claro. Estou em home office, então atrás de mim tem uma parede também na cor cinza. Falando um pouco a meu respeito, né? Eu sou formado na parte de banco de dados, com uma especialização em UX Designer. E ao longo da minha carreira eu já atuei em diversas áreas. Já passei na área de logística, planejamento estratégico, marketing, processos petroquímicos, na parte de UI designer, UX designer e product designer também. Trouxe algumas curiosidades ao meu respeito, mas não é para rir, porque são curiosidades interessantes, viu? Uma delas é que eu quebrei o braço e a perna algumas vezes. Eu coloquei 3 vezes aqui porque eu fui comedido, mas eu quebrei várias vezes e isso sem a ajuda e interação de ninguém. Mas isso é uma história para uma outra, para uma outra ocasião. Também já tirei a foto com o Bozo. O Bozo, para quem não conhece, ele foi um ícone, né, um palhaço ícone dos anos 80. Então, sim, isso entrega a minha idade. E eu estou dentro do espectro autista, né, ou como muitos conhecem como TEA, transtorno do espectro autista. E a minha chegada aqui na CIT, ela ocorreu em janeiro deste ano, de 2021. Então, durante esse ano, eu tenho conseguido ajudar o time que eu faço parte, trabalhando mesmo como Product Designer, atuando ali em testes de usabilidade, prototipagem rápida, prototipagem de baixa, média e alta fidelidade, pesquisas qualitativas, quantitativas, métricas, enfim. Esse é um pouquinho da minha história e um pouquinho sobre mim, ok? Bom, como é que eu dividi, então, essa nossa apresentação, né, sobre testes rápidos e eficientes? Eu separei em 3 partes, e a primeira parte, antes de a gente entrar no como, eu achei importante a gente começar pelo porquê. E depois, sim, nós vamos entrar no como, e aí eu vou trazer algumas coisas bem mão na massa mesmo, para a gente poder entender como é que se faz isso. E separei na parte 3 ali um tira-dúvidas, né, de perguntas sobre os assuntos relacionados a essa apresentação. Mas, começando então pelo porquê, a grande pergunta que não quer calar é: por que realizar testes rápidos? A resposta está relacionada com o nosso dia a dia dentro da área de produtos. Por que isso? Porque, como nós sabemos, os produtos, né, eles são criados tendo ali os nossos usuários no centro, né, ou é o User Experience Centered, né, então esses usuários estando no centro vai fazer com que a gente então levante oportunidades, vai fazer com que a gente então tenha hipóteses, e essas hipóteses, é claro, elas precisam ser testadas e validadas. Como é que se faz isso então? Bom, precisamos pensar em quais dúvidas os nossos usuários estão tendo. Por exemplo, uma delas, né? Será que os nossos usuários eles estão conseguindo entender a nomenclatura de um botão para uma determinada ação? Às vezes a gente cria ali dentro do nosso designer um botão bem elaborado, com a UI bem definida, mas quando a gente vai testar ou até mesmo quando a gente vai colocar esse botão em produção, para nossa surpresa é que o usuário ele clica em tudo quanto é lugar da tela, quer seja site ou mobile, né, o aplicativo, menos no danado do botão. Então, essa é uma hipótese que nós precisamos validar, testar. Uma outra está relacionada aos ícones, né?
os ícones eles fazem parte realmente das interfaces ali, né? Mas será que os nossos ícones eles estão passando a mensagem que nós gostaríamos que fosse passada? Uma terceira situação ou uma terceira hipótese que precisa ser validada e testada e os textos? Será que eles estão claros? Será que eles explicam o contexto de uma forma adequada? Isso acontece realmente no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente pensa que aquele texto que foi pensado com muito cuidado vai fazer sentido para o usuário, mas o usuário no dia a dia ele não consegue entender de forma clara. Então nós precisamos testar isso, né? E uma outra questão, não menos importante, é se o nosso fluxo de navegação, se ele está claro, se ele está intuitivo. Será que a jornada do cliente, do início ao fim, é clara, é intuitiva, favorece realmente uma boa experiência para os nossos usuários? Portanto, se a gente juntar, então, tudo isso que a gente comentou até agora e pensar de novo na pergunta por que realizar testes rápidos, qual seria a melhor resposta? Qual seria a resposta mais simples e objetiva que faz sentido para a gente? Bom, a resposta então seria, né? Precisamos errar rápido para ajustar o quanto antes. Por isso, então, que nós precisamos realizar testes rápidos e eficientes. Porque se a gente erra rápido, a gente aprende mais rápido. Aprendendo mais rápido, a gente consegue ajustar o quanto antes. Por isso, então, talvez você possa pensar assim, né? Bom, tá bom, legal, entendi, beleza, a teoria ela é linda, é maravilhosa, mas cadê a prática? Como é que eu faço isso? Bora lá? Como realizar então os testes rápidos? E aí nós vamos falar sobre dois deles. Eu trouxe aqui dois testes rápidos, mas que eles se complementam. Tem outros testes rápidos que não estão aqui, mas também ajudam bastante. Mas eu foquei nesses dois porque eles são complementares. Esses dois testes rápidos é o first click ou teste do primeiro clique, e o segundo teste é o 5-second test ou teste dos 5 segundos. Esses dois testes eles são bem interessantes, por quê? Porque eles conseguem trazer para a gente um entendimento mais emocional e visceral do usuário. Bem, mas o que isso quer dizer, né? Uma reação, um entendimento emocional, visceral. Emocional é aquele sentimento de alegria, tristeza, raiva, dor, de quando talvez a gente está usando alguma coisa, né? E o visceral é aquele que quando você bate o olho em algo, você dá aquele pulo para trás, aquele susto, né? Aquela reação imediata. Então são essas duas percepções que nós gostaríamos de capturar do usuário quando a gente aplica esses dois testes. O primeiro teste do first click e o segundo do 5-second test. Falando um pouquinho aqui do first click, o teste do primeiro clique, um dado interessante, e esse dado é baseado em fontes como a Missouri Usability e outras fontes como o NNG Group e assim por diante, é que se um usuário ele conseguir acertar o primeiro clique no local certo, como dizem o ditado, é batata. Ele vai concluir sua tarefa com êxito em 87% do tempo. Já no caso do 5-second test, ou teste dos 5 segundos, o que se tem entendido, né, de um tempo para cá? É que, normalmente, agora com a enorme quantidade de aplicativos que a gente tem no dia a dia, normalmente, um usuário ele leva até 3 a 5 segundos para julgar o seu produto. Exatamente. 3 a 5 segundos é o tempo médio que um usuário leva para julgar o seu produto. E esse julgamento ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Percebe como esse teste ele se torna então uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos que vamos executá-lo? Por isso então, vamos ver a parte introdutória dele, do primeiro first click, falando sobre o que ele é, vantagens e resultados mais comuns, né? Então, por exemplo, no caso do teste do primeiro clique, o que ele é? Bem, esse teste ele é bem interessante porque você consegue aliar a ele o teste propriamente dito, clicou, mas você consegue também aliar a ele um questionamento, o porquê clicou.
Então você tem nesse teste uma informação de clique e uma informação da explicação do clique. Agora, um detalhe importante, este não é um teste sobre testar uma imagem para ver onde o usuário clicou primeiro. Não é isso. Nós não queremos fazer isso, queremos realmente entender o porquê que o usuário clicou. Uma outra parte importante são as vantagens desse teste, né? Dentro desse teste, a gente consegue, por exemplo, descobrir problemas visuais, textuais. A gente consegue ver também o tempo médio que o usuário levou para clicar ali, ou até mesmo a facilidade para encontrar o objeto no cenário. E o mais importante ainda dessas vantagens são as métricas, porque essas métricas que a gente consegue adquirir durante o teste do First Click são métricas que vão servir para a gente de prova social, prova contextual. Vai servir de base ali para mostrar aos stakeholders que aquela decisão faz sentido ou que não faz sentido. E os resultados mais comuns desse teste a gente consegue, por exemplo, ter uma hierarquia do conteúdo e os elementos visuais que vão ser mais priorizados. Esse teste vai te dar a oportunidade de descobrir isso. Também você vai conseguir ver ali uma linguagem textual que está sendo utilizada e talvez até reformulá-la. E um outro detalhe importante, você consegue também encontrar ali maneiras de posicionamento dos itens, como botões, ícones, carrinho de compras e assim por diante, né? Então, tudo isso a gente consegue obter utilizando esse teste do First Click. Vamos lá para o passo a passo dele, ok? Bom, eu separei aqui a ferramenta chamada Usability Hub, tá? Mas esse teste do primeiro clique, ele também pode ser utilizado usando outras ferramentas, como Maze Design, Optimal Workshop e muitas outras ferramentas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de cada uma das ferramentas, vantagens ou desvantagens. Eu vou usar aqui como base, tá, para mostrar o básico mesmo de como fazer esse teste usando a ferramenta Usability Hub, ok? Então, a partir do momento que você acessar a ferramenta, você já vai se deparar com essa tela, que é a tela do dashboard, e você vai ter que clicar ali, olha, né, onde está marcado com o número 1, o Template Library. Por quê? Clicando ali, você vai então para a próxima tela, que é a tela de templates, onde você tem todos os outros testes, inclusive o 5-second test, você pode fazer uma pesquisa qualitativa, quantitativa, você pode também fazer um teste de navegação ou preference test, se você também preferir, e assim por diante. Mas, sobre o First Click Test, nós vamos clicar ali e vamos cair nesta tela aqui. Essa tela, ela vai ajudar a gente a configurar o primeiro passo do nosso teste. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode, por exemplo, renomear o nosso teste, talvez tá ali como padrão, né? First click test, mas você pode colocar um outro nome, um nome que você achar mais conveniente dentro do seu contexto, pode selecionar a linguagem, e você pode, conforme está aqui destacado como opção número 1, você pode definir o perfil dos usuários que vai esse teste. Se vai ser utilizado para todos os devices, para site, desktop, ou se ele vai ser somente utilizado em mobile, app ou desktop. Então, isto a ferramenta te permite fazer e é nessa tela que você ajusta os detalhes desse teste. Uma outra coisa legal aqui nessa tela, e importante também, é a parte do Welcome Screen, ou seja, é aquela tela de boas-vindas que a gente faz os testes, né, testes não moderados. Então aqui, nessa opção número 2, você pode customizá-la. Então, ativando a customização, você pode, por exemplo, colocar detalhes ali sobre do que se espera do teste e tudo mais. E pode também colocar alguns detalhes sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados, se você achar conveniente nesse momento. E uma terceira opção que eu separei aqui nessa tela é o Add
a section ou adicione uma seção. Por quê? Lembra do que nós comentamos lá atrás? Que uma das coisas poderosas desse teste é que você consegue não só saber onde clicou o usuário, mas você consegue também entender o porquê que ele clicou. Então aqui, com essa opção de adicionar uma seção, você consegue colocar as questões relacionadas às perguntas que você acha mais interessante. Por exemplo, olha, por que você clicou em tal lugar? O que você achou quando você clicou naquele botão? Então, perguntas assim vão te ajudar a metrificar o seu teste. E, dando continuidade, um quarto passo para configurar o teste do primeiro clique, o first click, é essa tela. É aqui nesta tela que a gente precisa concentrar todas as nossas atenções, ou seja, aqui que a gente precisa estar bem atento. Porque é justamente aqui que a gente consegue colocar a instrução de como vai ser o teste. Então, se nós não planejarmos bem como o teste vai ser executado, quando chegar aqui, muito provavelmente nós vamos ter dificuldades para colocar as instruções. E aí o teste perde a sua eficiência. Ele vai ser um teste rápido, mas não vai ser eficiente. Então aqui precisamos realmente elaborar bem a instrução que nós gostaríamos de passar para o usuário na hora de testar. Tanto que eu marquei aqui como opção número 1. Na opção número 2, nós vamos buscar a imagem que vamos colocar para o usuário para que ele possa então executar o teste. Bom, mas aí tem um detalhe importante, né? Mas como é que eu vou saber se a minha imagem ela vai realmente ser vista pelo usuário que realizará o teste? Aí eu trouxe uma dica importante. Use este aplicativo aqui, ó, TinyPNG. Esse aplicativo ele vai fazer um redimensionamento da sua imagem. Ele vai deixar a imagem belezinha para você e você não vai ter problemas aqui quando você fazer o upload da sua imagem para dentro do seu teste. Ok? E aqui na parte número 3, a parte do follow-up questions, ou as perguntas que nós vamos fazer para os nossos usuários. Lembrando que você pode fazer uma pergunta, mas você tem a opção de adicionar mais perguntas, como eu mostrei na tela anterior. Certinho? E aqui, então, a gente consegue finalizar aqui o mão na massa, ou seja, como que a gente consegue montar o teste do primeiro clique, né? E aí a gente pode ir para o nosso segundo teste, que é o 5-second test. Então, vamos falar um pouquinho sobre este poderosíssimo teste que também tem suas vantagens, resultados mais comuns e o que ele é e o que ele não é. Bom, bora lá. O que é o 5-second test? Ou o teste dos 5 segundos? É um teste que ele vai nos ajudar a capturar ali a impressão do usuário quando esse usuário tem o primeiro contato com o nosso produto. Então nós vamos pegar aquela reação dele quando ele se depara com o nosso produto pela primeira vez. Ah, mas por que 5 segundos e não 3, e não 6, e não 7, não 8? Bom, a resposta vai depender muito do seu contexto. Se você utilizar, por exemplo, cenários mais simples, então você pode utilizar 5 segundos. Pode usar menos? Pode, mas eu não recomendo, porque se você usar 3 segundos para fazer um teste, como diz, é muito arriscado você conseguir capturar ali alguma informação do usuário. Então, 5 segundos é um tempo médio, e mais do que 5 segundos vai depender do seu cenário. Se for um cenário um pouco mais complexo, então você pode aumentar um pouquinho mais. Mas o ideal é não passar de 10 segundos, ok? E aí você consegue capturar, então, essas impressões do seu usuário. Bom, mas o que o 5-second test não é? Bom, ele não é um teste sobre a memória do usuário. Nós não queremos apenas saber se o usuário tem uma boa memória ou não. Nós queremos realmente extrair desse teste a percepção dele e ainda mesclar essa percepção com dados quantitativos e qualitativos. Vantagens, essa é uma vantagem, né? A mescla dos dados qualitativos e quantitativos, porque a gente consegue ver ali o porquê e o como.
Uma outra vantagem que esse teste pode ser também, uma outra vantagem que esse teste tem, é que ele pode ser sim considerado um teste de usabilidade, e é muito poderoso. Ajuda ainda a tomar a decisão, vai ajudar a gente a tomar uma decisão ali mais otimizada, mais certeira, mais assertiva do que nós estamos pensando e talvez validando das nossas hipóteses. E os resultados mais comuns, a gente consegue medir as reações dos usuários em apenas 5 segundos, né, uma ferramenta poderosíssima, como eu comentei, e a gente tem ali feedbacks qualitativos e quantitativos. Bom, mas como é que a gente faz o 5 Second Test, passo a passo? Vamos lá. Da mesma forma como o First Click, estamos utilizando o Usability Hub. Então, você vai clicar ali no Library, no Template Library, vai te habilitar então esta tela, e aí você vai conseguir aqui nesta tela já ter a opção do 5 Second Test. Você vai clicar ali no Create e você vai cair então na mesma tela que comentamos anteriormente lá do First Click. Aqui a gente reforçando, tá? A gente pode definir os devices que este teste ele vai aparecer, se vai ser só para desktop ou vai ser só para mobile. Você pode ainda customizar a tela de boas-vindas e pode adicionar sessões. Sobre essa parte aqui, no caso do 5 Second Test, eu trouxe um detalhe importante aqui. Eu coloquei aqui como uma dica importante, que é a parte de instrução. Você pode adicionar essa seção de instrução para explicar o que você espera do usuário. Aqui é uma palavra de cautela, né? Explicar o que você espera do usuário, mas em relação à imagem que você vai colocar para ele ali na hora de ele executar o teste dos 5 segundos. Por quê? Porque se essa instrução ela for para o usuário enviesada, isso vai invalidar o nosso teste e ele vai deixar de ser eficiente. Por exemplo, olha, veja só, né? Por exemplo, você está vendo a tela do site X, beleza? Agora vamos enviesar um pouquinho. Ó. Você está vendo a tela do site X e eu gostaria que você prestasse atenção aos detalhes do produto Y. Pronto, a gente já está induzindo o usuário a uma ação. Então, a instrução ela precisa ser realmente clara, objetiva e que o usuário consiga entender. No número 2, eu trouxe uma coisa importante aqui, que é uma funcionalidade nova que o Usability Hub colocou praticamente esses dias, que é a opção de você incluir protótipos dentro do Usability Hub. Antes não dava para fazer isso, só no Maze Design. Agora, o Usability Hub você consegue fazer isso, inclusive importando o seu fluxo lá do Figma, ok? E o número 3 aqui, do lado esquerdo, a gente pode, então, pelas categorias, começando ali pelo LCOM e as instruções, 5 Second Test, que é o teste que nós estamos fazendo, você pode ordenar aqui e colocar na ordem que mais lhe convém para o seu teste. Isso vai ajudar bastante na hora de você testar também. E para finalizar o 5 Second Test, você precisa, então, configurá-lo, conforme nós comentamos. Nessa tela, também é uma tela que você precisa dedicar bastante tempo. Por quê? Você vai estipular ali a quantidade de segundos no número 1, quantidade de segundos estes que vai depender do seu cenário. Se o seu cenário for mais complexo, você pode utilizar um pouco mais segundos. Se for menos complexo, utiliza 5 segundos. Menos que isso, não recomendo, e aí teria que verificar o resultado. Da mesma forma que comentei lá atrás do First Click, aqui você tem a opção também de importar uma imagem, caso você não faça, conforme eu mostrei lá atrás, a importação do fluxo dentro do Figma. Se você optar por uma imagem e a imagem não ficar bem visível, você pode utilizar essa ferramenta TinyPNG e ela vai ajustar para você, vai deixar muito bom. E temos aqui, como número 3, a parte dos follow-ups, né, das questões que nós gostaríamos de capturar. Veja que interessante, aqui você pode configurar perguntas
curtas, perguntas longas, ou melhor, perguntas com respostas curtas, perguntas com respostas longas. Você pode colocar perguntas quantitativas, escala linear, ranking e assim por diante. E você pode também adicionando questões para conseguir, então, extrair o máximo de informações possíveis do seu usuário. Bom, e aí reservei aqui, então, o número 3, que é a parte de tirar dúvidas. Espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação. A ideia, como eu mencionei, não é aprofundar, mas mostrar realmente o como realizar os testes rápidos e a importância de se fazer isso no nosso dia a dia.